das trevas para a luz, da escuridão para a luz. E foi através disso, através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que Ele nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, nos transportou para a luz. Amém? Capítulo 5. Nós vamos ler todo esse capítulo do versículo 1 ao 17, e eu vou tentar, até as 9 horas, explicar o que Paulo quer nos dizer aqui. Amém? Vamos ler comigo aí. Então o versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, e a semana passada eu falei para vocês, ninguém sabe o que é impudicícia. Impudicícia é a palavra porneia. Diga comigo, porneia. É uma palavra grega. Do que te lembra porneia? Pornografia. Era mais fácil ser colocado, mas toda pornografia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Quem é que Paulo está chamando de santos? Nós. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, que somos nós. Santos por quê? Porque somos bonzinhos, porque fizemos coisas que são que merecem placa de honra ou mérito? Não. Santos porque fomos lavados pelo sangue de Jesus, do topo da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Amém? E diariamente, eu te aconselho a pedir ao Senhor Jesus para Ele te lavar, para Ele te limpar, ao menos lavar os teus pés. Porque aquele que já foi perdoado dos pecados, ele não precisa ser lavado todos os dias. Mas nós caminhamos numa sociedade muito impura, muito suja. Vamos falar sobre isso nessa noite. E um dia Jesus, quando foi participar da última ceia, o apóstolo Paulo, ele não chama de última ceia. O apóstolo Paulo, ele chama essa ocasião da noite em que Jesus foi traído. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e Pedro disse: não, Senhor, os meus pés o Senhor não lava. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro, exagerado como sempre foi, o que ele disse? Não só os pés, Senhor, então me lava por completo. E aí Jesus falou: não, tu não precisa ser lavado por completo. Nem vocês, amados, se já foram lavados pelo sangue de Jesus, amém? Agora, nós nos contaminamos lá fora. A gente sai lá fora. Na época de Jesus, principalmente, como ilustração, não existia calçamento. Quando a pessoa saía, era poeira, era pó, era estrada de chão. Tanto que quando se ia fazer uma refeição, uma janta, eles jantavam no chão. E o que se lavava? Não se lavava as mãos. É claro que é importante lavar as mãos, mas o principal era lavar os pés. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos antes da ceia. Porque a ceia, para o árabe, eu sou filho de árabe, filho de muçulmanos, e para o judeu, ela é no piso, no chão. Se coloca uma toalha, quem tem condições de colocar um trapo, um pano. Eu, quando morei na Jordânia, eu morei por 1 ano e 3 meses. A gente colocava jornal no chão. E ali era colocada a nossa comida. Quando meu pai resolveu vender tudo que tinha aqui e voltar para a terra dele. E ele foi enganado, porque os irmãos dele disseram: não, vem que a gente tem emprego, tem tudo aqui para ti. E era o emprego numa multinacional, que era a Pepsi. Só que o emprego que eles arrumaram para ele na Pepsi era para limpar os banheiros da Pepsi. E o pai passou 1 ano e 3 meses fazendo isso sem nos falar. Só que a gente percebia que faltava coisa dentro de casa, aquela miséria, aquela coisa ruim. Até que a gente convenceu o pai: vamos voltar. Vamos voltar para o Brasil. E ele tinha vendido tudo já. Vendido uma loja que a gente tinha em Torres, vendido terrenos, vendido tudo. E nós tivemos que vir fugidos dos irmãos dele.
Brasil não deu visto para o pai voltar, não deu visto para minha mãe voltar. Eu nasci aqui no Brasil, meus irmãos também, com exceção da mais velha, que é a Faf, mas ela não foi, porque ela não foi obrigada a ir. Eu fui obrigado a ir. Na verdade, eu no aeroporto do Galeão, eu fugi. Eu não queria embarcar. Eu fui procurado pela Polícia Federal e me fizeram embarcar à força. Eu tinha 13 anos na época. E aí a gente teve que voltar por Buenos Aires, pela Argentina, e atravessar até o Brasil para estar aqui. Mas eu estou dizendo isso para vocês, amados, porque naquela época era assim que funcionava. As pessoas saíam na rua e se contaminavam. E Jesus ali estava fazendo algo metafórico. Ele disse assim, se eu não me permitir que eu lave os teus pés, não é só por causa da janta. Eu quero que tu entenda que para ter parte comigo, tu precisa ser lavado dos teus pecados diários, todos os dias. Vem até mim. Confessa que tu saiu na rua e tu foi pego de surpresa e alguém te fez uma pergunta e tu deveria ter falado a verdade e tu não teve coragem de falar a verdade e tu mentiu. Então vem até mim. Vem até mim e fala a verdade, confessa. Todos os dias nós devemos vir ao Senhor Jesus e lavar os nossos pés. Amém? Jesus falou, aquele que já foi lavado, ele não precisa ser lavado de novo. Tu não precisa ser perdoado de novo para ir para os céus. O que tu precisa é lavar os pés todos os dias, para que o teu testemunho diante dos incrédulos seja um testemunho que atrai as pessoas até o Senhor Jesus. Amém? Então é por isso que ele está falando aqui. Não se encontre, não se nomeiem essas coisas sujas entre vós, porque não convém a pessoas que são santificadas pelo sangue do Senhor Jesus. Versículo 4. Nem conversação torpe, ou seja, conversa suja, nem palavras vãs, ou chocarrices, que são piadas sujas. Coisas essas inconvenientes. Antes, ao invés de existir isso no teu meio, antes, pelo contrário, o que tem que acontecer é o que a gente fez agora há pouco, louvando ao Senhor. Diga, ações de graças. Diga, obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido na cruz por me salvar. Obrigado porque eu tenho um lar para voltar hoje. Obrigado por tudo que tens feito em minha vida. Amém? Tem uma canção que diz, por tudo que tens feito. Hoje eu estou cantarino, né? Por tudo que vais fazer, por todas as promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E daí o refrão diz assim, te agradeço, meu Senhor. Eu estou tentando fazer com que vocês recebam o milagre, porque eu estou acreditando que o teu milagre está um louvor de distância. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Então que se ache no teu coração ações de graça, agradecendo ao Senhor. Mas eu não tenho motivo. Paulo tinha vários motivos para agradecer a Deus numa masmorra, né? Tu quer me dizer que tu está em pior situação que Paulo e Silas? Tu pode me contar a história mais triste que tem, que eu vou dizer não. Numa masmorra romana, há mais de 2000 anos atrás, pode dizer, Senhor, eu te agradeço. Amém? Versículo 5.
Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente. O que é incontinente? É aquela pessoa que não consegue se conter. Eu não consigo me conter, pastor. E a Bíblia diz: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento. E a avareza é, o que diz ali? Idolatria. Avareza é a mesma coisa que orar para uma imagem de pedra, de plástico. Faz de conta que aqui, ao invés da máquina ter feito uma garrafa PET, tenha feito uma imagem aqui de João, de Pedro, de Maria. E aí eu me ajoelhe e faça a minha oração para aquela coisa de plástico ou de gesso. Aqui está dizendo que a idolatria, que a avareza, perdão, ela é idolatria. Ter apegado ao dinheiro. A Gabi estava falando agora: eu vou dar 20 reais, mas vou dar com tristeza no coração. A Bíblia diz: se é para trazer, traga com alegria. Se não, é melhor não trazer. Já decide em casa antes de vir. Não seja convencido por uma palavra de um pastor ou de alguém que vai te tocar o coração, fazer com que naquele momento tu fique tão emocionado ou desafiado, como algumas igrejas fazem. Desafios, fogueiras santas e etc. Para que você ganhe mais e mais e mais. Não seja avarento. Não te acomode. Trabalhe. Peça a Deus para ter o suficiente para ti e para abençoar os outros. Mas não seja avarento. Amém? Porque a avareza é a idolatria. E aí a palavra de Deus diz assim: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Paulo está fazendo duas turmas aqui. A turma dos santos, ele está falando deles. Não sejais participantes com eles. E nós vamos ver quem são eles. Versículo 8. Pois outrora, no passado, vocês eram trevas. Porém agora, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, verdade e justiça. Eu li o contrário? Em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais o quê? Cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Reprovai as obras infrutíferas das trevas, porque o que eles fazem em oculto, o só falar, o só referir, é vergonha. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Diga, os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual que é a vontade do Senhor. Amém? Então, amados, nós vamos estudar agora brevemente alguns versículos desse texto longo que eu li.
Por 3 semanas a gente falou sobre o pecado da língua. E eu disse para vocês que, na verdade, o pecado não é da língua, o pecado é do coração, porque a língua fala daquilo que o coração está cheio. A língua é aquela vareta que se coloca para medir, para ver o óleo do motor. Tu coloca a vareta, tira, limpa, coloca de novo, e aí vê se está no mínimo, no máximo. A língua diz exatamente como é que está teu coração. E o irmão do Senhor Jesus, Tiago, disse que a língua não pode ser domada. Todo tipo de animal já foi domado pela espécie humana, mas a língua não pode ser domada. Então nós precisamos vigiar. Lembra que eu falei que nós precisamos vigiar? Não vou dizer em todas as áreas, mas por que precisamos vigiar tanto a língua, pastor? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque fazer fofoca é bom. Sabia disso? As pessoas gostam de fofocar. O nosso coração, o ser humano, é propenso ao mal. Ele gosta de sentar numa roda e aí começa a falar. E começa a falar da fulana, e da vida da ciclana, e daquele que ela largou e pegou esse, e está com aquele, aquilo, e quando tu vê, já está envolto no meio de uma confusão. Por isso que tu tem que fiscalizar, vigiar a tua língua, porque fofoca é bom. Tem gente que prefere fofoca do que chocolate. De tão gostoso que é para alguns. Mas a razão principal dessa passagem que a gente leu aqui, no capítulo 5 de Efésios, é para que a gente saiba qual atitude que nós, como crentes, como filhos da luz, a Bíblia diz, como que nós temos que agir em meio aos descrentes, que são os filhos das trevas. E por que esse assunto é importante? Porque nós, amados, nós os cristãos, nós somos uma minoria em meio a uma sociedade que tem uma outra ética, que tem outros valores. E você sabe muito bem as diferenças que existem, os conflitos que existem, as leis que eles tentam passar que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Vocês estão vendo diariamente dos noticiários o que querem fazer. Casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, não dá mais o gênero para criança. E coisas piores do que essas. Poligamia. Então, como que nós temos que nos comportar sendo minoria em meio a essa sociedade que tem pensamentos tão diferentes dos nossos? Por exemplo, no trabalho, tu tem colegas que pensam completamente diferente de você com relação a vários assuntos. Eles têm outra ética, eles têm outros valores. E muitas vezes essas pessoas estão dispostas a fazer algumas coisas com as quais você não concorda. Tu senta do lado do teu colega de trabalho. Eu tenho um amigo meu e ele trabalha como fiscal de imposto de renda. Não, do INSS. Da Receita Federal, isso aí. Tá bom, aí é fiscal. E aí eles saem para fazer essas campanas aí. E ele vai com os colegas de trabalho dele. E aí ele me conta. Ele diz assim, cara, todos os meus colegas, a maioria deles casados. E a gente vai para outras cidades, a gente fica 3, 4 dias. E a gente tem a viatura, o carro oficial do estado. E eles vão para a zona. E eu tenho que ir junto, eu fico do lado de fora, dormindo dentro do carro.
esperando os meus colegas saírem, porque eu não concordo com as coisas que eles fazem. Várias vezes ele teve que fazer isso. Às vezes frio, e ele do lado de fora, dentro do carro. Na escola, vocês que são mais jovens, ou que estão numa faculdade, por exemplo, tu está cercado de colegas, de amigos, professores, que têm outra visão daquilo que é certo ou errado. No teu bairro, na rua onde tu mora, tu vai ter que conviver com pessoas que não têm os mesmos valores que você tem. Até na tua família, tu vai ter parentes ou agregados, pessoas que se casaram com algum familiar teu, que não tem a mesma ética. E tu vai ter que passar feriados como de Páscoa, Natal, passar junto. E eles vão fazer coisas na tua frente que vai fazer com que tu te arrepie todo por dentro. Porque eles não creem nos mesmos valores. E aí vem a grande questão: como é que o crente se relaciona com o descrente? Qual deve ser a sua posição diante das atitudes que esses nossos amigos, colegas, familiares tomam, que são completamente contrárias à palavra de Deus? Você está ali no mesmo ambiente, e às vezes essas pessoas te colocam em situações onde é muito difícil. Ou é muito fácil tu te entregar e entrar na onda. É muito fácil tu cair. É muito fácil tu não ter forças para resistir. Tamanha pressão. Ou até porque o próprio pecado te atrai. E aí tu já está ali no meio, e eles estão fazendo certas coisas, e o pecado te atrai, e tu entra. E tu acaba te envolvendo. E fazendo o mesmo que eles. A orientação que Paulo nos dá nesse texto em Efésios se baseia em um contraste. E o contraste é: nós temos que ser luz em meio às trevas, mesmo sendo minoria. No versículo 8, ele fala que antigamente nós éramos trevas, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então como tu tem que andar? Como filhos da luz. No versículo 9, ele fala sobre o fruto da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. No versículo 13, Paulo diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Mas pastor, nós somos minoria. Lembram que há umas 2 semanas atrás eu falei para ti que a luz sempre vence as trevas? Pode estar a maior escuridão lá fora, e pode ter uma casinha pequena aqui com uma janelinha desse tamanho. Se a luz estiver acesa, a luz vai sair pela janela e vai penetrar nas trevas. Nunca as trevas que estão aqui fora vão entrar por aquela janelinha e vai ter um facho de treva dentro daquela casa. Nunca. Por menor que seja a luz sempre vai vencer as trevas. Amém? E no versículo 14, o apóstolo Paulo nos manda, ele diz assim, pelo que diz, ele nos dá uma ordem: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo
te iluminará. Então fica evidente para todos nós que essa passagem, ela gira em torno desse contraste. Qual é o contraste? Luz e trevas. E eu não preciso explicar para vocês que isso é uma metáfora. Paulo usa trevas para descrever o modo de viver daquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo entregaram a vida para Jesus. As pessoas que estão nas trevas, amados, na verdade, elas não conseguem ver a Deus. Essas pessoas não conseguem enxergar a verdade. A pessoa que anda em trevas, ela está perdida. Ela está tateando. E quando tu está perdido, muitas vezes tu nem sabe que tu está perdido. Hoje está mais fácil por causa dos Google Maps e tudo mais. Mas eu lembro que uma vez eu estava vindo a São Paulo visitar meu sogro. E eu estava completamente perdido, sem saber que estava perdido. Quase 50 quilômetros andando em direção errada. Porque quem está perdido muitas vezes não sabe. Tu chega para o teu colega, ele acha que tu é fanático, que tu é louco. Mas ele não acha que ele está perdido. Ele não sabe nem para onde vai. Ele não sabe nem que direção tomar. Por isso, não somente o apóstolo Paulo, mas a Bíblia toda usa essa metáfora para descrever o homem que está sem Deus, está na escuridão, está nas trevas. E o homem que tem Deus é filho da luz. Então, amados, nós que enxergamos, nós que somos citados nesse texto, que lemos há pouco como filhos da luz, nós temos que representar a santidade, nós temos que representar a verdade, nós temos que representar a clareza, a transparência. E uma das características da luz é que ela dissipa, como eu falei, ela manda embora, ela penetra nas trevas. Aonde tem luz, as trevas não podem chegar. Elas vão embora. E com base neste contraste, onde as trevas descrevem as vidas das pessoas que não têm Deus, e luz descreve as vidas dos discípulos de Jesus, Paulo usa esse texto para nos dar algumas orientações sobre como nós, que somos luz, devemos nos comportar com relação às pessoas que estão nas trevas. Primeira coisa, ele diz assim: vocês não podem ser participantes com eles. Diga comigo, eu não posso participar nas obras das trevas. É uma ordem, não sejais participantes com eles. Depois, ele diz assim, que vocês também, além de não participar, vocês não podem ser cúmplices. Leiam comigo o que diz ali. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então nós não podemos praticar e não podemos ser cúmplices. Nós temos que andar como os filhos da luz. Nós temos que reprovar as obras das trevas. Mas antes de eu continuar, eu quero explicar algumas coisas para vocês. Embora a Bíblia Sagrada, como a gente leu, use a expressão trevas para explicar ou para descrever a vida daqueles que não andam com Deus, a Bíblia usa a expressão trevas para descrever os que não conhecem a Deus. Nós precisamos reconhecer que pela misericórdia de Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, que não professa a fé em Jesus Cristo, que não anda com Deus, ainda assim, essa pessoa é capaz
de fazer coisas boas e coisas certas. Sim ou não? Você conhece pessoas que não conhecem a Jesus e que fazem coisas certas? Tem gente que faz coisas mais corretas do que os próprios crentes. Eu convivo com pessoas, e você convive com pessoas que não professam fé em Jesus Cristo, pessoas que até se declaram ateus, diz assim, eu não acredito em Deus, mas que tomam determinadas decisões que são corretas. Essas pessoas, elas optam por falar a verdade, elas preferem ser honestas, são sinceras quando vêm falar contigo. E vocês vão encontrar pessoas que não têm o conhecimento de Deus, mas são capazes de tomar atitudes que são corretas e fazer as escolhas certas quase que todos os dias. Porque isso é o que nós chamamos da graça de Deus sobre todos. Diga, existe uma graça de Deus que é derramada sobre todos. É o favor de Deus, amados, é o amor de Deus por sua criação. Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, que mesmo que uma pessoa diga que não acredita nele, mesmo que a pessoa diga que não quer nada com Ele, Deus ainda abençoa essa pessoa, Deus dá saúde para essa pessoa, Deus dá condições financeiras para essa pessoa. Deus permite que certas pessoas que não conhecem a Ele já nasçam propensas a serem honestas. Deus permite que pessoas que não querem nada com Ele já nasçam com dons que eu não tenho. O cara incrédulo já nasce, daqui a pouco com 7, 8 anos está tocando violão. Melhor do que um cara que faz aula, que nem eu tentei fazer aula desde pequeno e nunca aprendi a tocar nem até mesmo Asa Branca. Era essa música que a minha professora tentava me ensinar. Até mesmo Asa Branca bateu asa. Hoje eu estou cantarino. Tem pessoas que não conhecem a Deus e recebem dons de administração. Administram empresas, administram grandes organizações melhor do que qualquer crente. Deus permite que essas pessoas nasçam com esses traços de caráter de uma pessoa reta, de uma pessoa justa, mesmo quando essas pessoas negam a existência dele. E nós encontramos essas pessoas. Mas por que acontece isso? De onde vem isso? Não vem de nós, amados. Nem de nós que somos salvos, e nem daqueles que não são salvos, porque não vem do ser humano. A Bíblia é muito clara nisso. A Bíblia diz que todos pecaram. Leia comigo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que o coração do homem é inclinado ao mal sempre. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: vigia teu coração. A língua é só a vareta, vigia teu coração, porque o coração do homem é propenso ao mal. Olha para mim aqui. O coração do ser humano é propenso ao mal. Tem prazer em fazer a coisa errada. Não acredita? Vamos ler comigo Eclesiastes capítulo 8. Leia comigo. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está o quê? Diga, inteiramente. Não é parcialmente, é inteiramente disposto a praticar o mal. Explica, pastor, essa passagem. Está dizendo aqui que é o seguinte: eu
eu pratico mal. Eu fui lá, abri a bolsa da Duda e tirei R$200. E ainda usei para comprar presente de Páscoa e dei para ela. Como não se executa logo a justiça? Como eu não sou castigado logo, porque vai ter que descobrir? O meu coração é inteiramente propenso ao mal. Quem conhece a história de Pinóquio? O que acontecia quando Pinóquio mentia? Quando ele mentia... Eu sou meio parente do Pinóquio, porque eu sou filho de árabe, né? Agora tu imagina se cada vez que nós pecássemos, qualquer que fosse o pecado, os R$200 que eu peguei da bolsa da Duda, a mentira que eu menti para a Cleuci, qualquer que seja, crescesse o nariz, ou a sentença fosse executada na hora, lá do alto, o próprio Deus mandava um anjo e te dava um tapão daqueles de fazer voar daqui até o Oriente Médio. Batia lá e voltava, feito bumerangue. Tu acha que tu ia pecar toda hora? Meu filho tu ia pensar 1 milhão de vezes antes. Mas nós não somos máquinas. Nós não somos robôs. Nós temos livre-arbítrio. E justamente por isso, porque a sentença não é executada na hora. Vai haver um juízo final. Vai haver um dia onde nós vamos estar diante de Deus. E ali naquele dia, aquele que estiver sem o sangue de Jesus, está em apuros. Mas pastor, tem coisas que são julgadas durante a vida. Sim, tem pessoas na cadeia nesse momento. Mas a razão de existir tanto pecado no mundo está aqui, ó. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o nosso coração, ele está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, quando você encontra uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem temor de Deus, mas que é uma pessoa justa, que faz uma coisa boa, uma coisa correta, geralmente essa pessoa já vai pecar, porque ela vai começar a se vangloriar, não conhece a Deus e ela acha que a bondade, ou a justiça, ou a honestidade dela é porque ela é boa. Daí ela diz assim, eu acho que eu vou para o céu. Faça uma pesquisa, pergunte para as pessoas, se tu morresse, tu acha que vai para onde? Eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Eu nunca roubei, nunca matei. E olha esses políticos, o que eles fazem? Olha para a Lava Jato. Eu perto da Lava Jato sou um anjo. Deus tinha que me dar asas. Eu vou chegar no céu e Deus vai dizer, entre abençoado, que tu é tão bom. Teu coração não é propenso ao mal. Então quando nós encontramos pessoas que não conhecem a Deus, mas fazem a coisa certa, elas geralmente já pecam, porque elas acham no coração delas que elas fazem a coisa certa porque elas são boas. Porque elas têm um bom coração. Essa pessoa não conhece o Senhor e acha que fez isso pelos próprios méritos. E aí já vem o pecado. A vanglória, a vaidade, por ter feito coisas nobres, por ter feito coisas boas, por ter ajudado alguém. Mas você que é crente, você que conhece melhor, você que sabe que essa pessoa, ela não faz essas coisas boas porque ela é boa, porque ela é melhor, ela faz por causa da graça e da bondade de Deus. Como que tu vai te comportar com eles que estão fazendo certo? Ainda assim tu vai ficar calado só porque eles estão fazendo certo? Ou tu ainda vai compartilhar Jesus e dizer, ainda assim você precisa de Jesus? Porque Deus é tão bom, amado, que para evitar que a sociedade acabe com ela mesma, para evitar... Você sabe quando eles têm aqueles prédios
que eles querem implodir, eles colocam as dinamites e o prédio ele se desmancha assim, em segundos. Para evitar que a sociedade se imploda, ele permite que as pessoas não sejam completamente depravadas. Ele permite que as pessoas que não conhecem Jesus ainda venham ao mundo e façam coisas certas, para evitar que nós, como sociedade, nos destruamos. Deus permite que as pessoas façam as coisas certas. Deus permite que no trânsito, quando alguém te fecha, tu abandone a briga, mesmo que tu não creia em Deus. Tu não puxe da arma como alguns fazem. Deus permite que pessoas que não acreditam em Deus sejam educadas umas com as outras, mesmo sem conhecer o Senhor, mesmo sendo trevas, como diz a palavra. E Deus faz isso para que a sociedade continue, para que a vida humana continue. Se não fosse assim, nós já teríamos nos destruído há muito tempo. Então, bem explicadinho o que Paulo chama de trevas, quando encontramos alguma luz lá no meio das trevas, em meio daqueles que não conhecem a Deus, nós temos que lembrar que a luz da graça de Deus é a misericórdia de Deus para que a gente não se destrua. Mas ao mesmo tempo, agora preste atenção porque isso é para você, nós precisamos compreender que o contrário, que o inverso também é verdade. Nós chamamos os cristãos, os discípulos de Jesus, de filhos da luz. E declaramos que, como filhos da luz, eles andam na luz. Mas, infelizmente, assim como os incrédulos às vezes fazem as coisas certas, um cristão pode praticar obras das trevas. Pode ou não pode? Cristão pode mentir? Trair? Enganar? Ficar devendo? Não podia dar uma lista tão grande para vocês. Você vai encontrar pessoas que de fato, de verdade conhecem a Deus, têm o conhecimento de Deus, mas eventualmente ele se comporta como um ímpio. Ele se comporta como uma pessoa que não conhece a Deus. E isso acontece porque, mesmo sendo iluminado pela luz do conhecimento do Evangelho, pelo conhecimento da verdade, o coração dessas pessoas, mesmo tendo sido alcançado pela graça de Deus, ainda mantém os resíduos da corrupção do pecado. Mesmo o mais crente entre todos nós que estamos aqui, o mais iluminado entre nós, ainda tem um coração pecador e precisa saber que esse coração é inclinado para o mal. E precisa ser vigiado constantemente. Não existe ninguém aqui que tenha o coração completamente livre da corrupção do pecado. Por isso, o vigiar o coração é muito importante. Por isso que a luz do Evangelho e do conhecimento de Deus tem que ser propagada, tem que ser anunciada. Porque até nós, como crentes, muitas vezes vivemos como os filhos da treva. Aliás, eu usei o termo viver de maneira errada, porque se você diz que conhece a luz, mas vive como quem está em trevas, o apóstolo João diz o seguinte: que tu está mentindo. Veja o que João diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
E aí ele diz assim no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, porque mesmo sendo filhos da luz, nós pecamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, lavarmos os nossos pés todos os dias, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João diz que a pessoa que professa conhecer Jesus e permanece, preste atenção na palavra, permanece andando nas trevas é mentiroso. Não conhece a Jesus de verdade. Não conhece coisa nenhuma de Jesus. Mas pastor, pode acontecer de uma pessoa que é crente de verdade, que tem o conhecimento de Deus, pode eventualmente essa pessoa tropeçar? Sim. Glória a Deus por isso. A pessoa pode tropeçar. O crente verdadeiro pode tropeçar. O que ele não pode é viver no pecado. E o próprio João declara que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Se nós dissermos que nós não tropeçamos, nós chamamos Deus de mentiroso. O que nós não podemos fazer é viver na prática do pecado. Ou seja, eu dizer que sou crente e ter uma amante, minha esposa aqui e uma amante num outro lugar, viver no adultério. Aí eu nunca conheci a Deus. Eu minto que conheço a Deus. Leia comigo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Vamos ler de novo. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, no caso de Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele nasceu de Deus, é nascido de Deus. Versículo 10 diz assim, e é exatamente nesse ponto que fica revelado, que fica claro, que fica manifesto quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Então, amados, o verdadeiro crente, ele pode cair, ele pode tropeçar, ele pode praticar algumas coisas que muitas vezes se denomina coisa das trevas. A diferença é que quando um filho das trevas peca, isso acontece de forma natural para ele, de forma costumeira, porque isso define a vida deles. Agora, no caso do verdadeiro filho da luz, tem que ser um acidente no qual, quando ele tropeça, ele já chora na hora, ele lamenta, ele pede perdão. Esse é filho da luz. Ele quer se levantar o mais rápido possível, ele quer se purificar e nunca mais fazer aquilo que ele fez novamente. Enquanto que para o filho das trevas, andar nas trevas é normal, para o filho da luz, a prática das trevas é acidental. Deixa eu repetir. Enquanto que para o filho das trevas, andar nas trevas é normal,
para o filho da luz, a prática das trevas é acidental. Diga comigo, ocasional, indesejável. Amém? E o verdadeiro filho da luz nunca mais quer fazer aquilo onde ele tropeçou. Ele quer se afastar daquilo completamente. E depois de deixar claro que tem filhos das trevas fazendo coisas muito melhores e mais honestas do que os filhos da luz, e deixar bem claro que os filhos da luz não podem viver na prática do pecado, nós temos que compreender mais uma coisa. O filho da luz, aquele que diz que conhece a Jesus e escolhe viver pecando, está em maior perigo do que o filho das trevas. Porque o filho das trevas ainda pode ser resgatado. Agora, aquele que diz que conhece a Jesus e quer viver no pecado, está perdendo a chance de resgate. E o grande problema que nós temos, além do tempo, é que nós vivemos em uma sociedade com pessoas que estão verdadeiramente nas trevas. E elas praticam as obras das trevas. Pastor, como que eu me relaciono com elas? Qual deve ser a minha atitude? Eu já mencionei para vocês alguns ambientes, escola, trabalho, na rua, no trânsito, no comércio, etc. Como que eu faço? Não existe como evitar esse problema. Tu vai ter que cruzar com essas pessoas, a não ser que tu resolva viver enclausurado num mosteiro, como antigamente fazia séculos atrás. Acho que até hoje existe, né? A ordem das enclausuradas. Daí eles vão lá para dentro de um convento, um negócio, e se enclausuram. Deve trazer tamanha luz para a sociedade. Evangelizam, falam de Jesus para as paredes. E as pessoas que fugiam para esse mosteiro, quando eles chegavam lá, descobriram que o problema não era o local que eles estavam. O problema era eles. Porque o coração do homem é propenso ao mal. O problema, no fundo, é o coração do homem. Não é o local. São as pessoas, quaisquer que sejam. Por isso nós temos que enfrentar o problema ao invés de fugir do problema. Primeiro, então, amados, eu quero ver rapidinho, vou passar uns minutos, ok? Primeiro nós vamos ver o que Paulo diz quanto ao que nós não devemos fazer. E a gente já leu no versículo 7. Não podemos participar com eles. Quem são eles? Quem são esses aí que ele está falando no versículo 7? São os do versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E não participar do quê? De tudo aquilo que a gente leu no início. Da pornografia, da porneia, da cobiça, daquelas coisas que não podem nem ser nomeadas para aqueles que são santos. Palavras inconvenientes, piadas sujas, nada disso. Então nós não podemos participar dessas coisas. Essa é a primeira orientação. Não participe dessas coisas. Isso não significa que nós não vamos ter mais nenhum contato com quem é descrente. Nós podemos e devemos ter contatos com quem não é crente. Nessas áreas comuns da humanidade, no trabalho, na escola, nós temos que nos encontrar com eles. E deixa eu te dizer, nós vamos encerrar agora. Não vou conseguir terminar. Boa parte do tempo, preste atenção, boa parte do tempo, os descrentes estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo. Eles estão trabalhando, sim ou não? Para ganhar o pão, pagar suas contas. Eles estão dirigindo para algum destino, sim ou não? Eles estão no mercado fazendo compras, estão estudando, trabalhando, e
na maior parte do tempo nós não temos a menor dificuldade de nos relacionar com eles. Mas em alguns momentos, as obras das trevas vão surgir. E aí Paulo diz: não participem com eles nisto. Não participem. Tu pode participar naquilo que é comum para a sociedade. Você vai trabalhar e no teu lado, na escrivaninha do lado, no escritório, pode haver uma pessoa que diz que não acredita em Deus. Pode ser hostil. Diz assim: não me fala em Deus. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eles te convidarem para participar de coisas como essas, tu diz não. Quando essa pessoa começar a fazer aquilo que é próprio de quem não conhece a Deus, tu não participa daquilo. Quando tem a festa do escritório, de final de ano, onde eles vão contratar mulheres para fazer a festa de final do ano, tu não participa disso. E Paulo explica no versículo 8: porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antes tu não tinha referência, agora tu tem referência. Antes tudo era muito relativo. O que é certo para ti pode ser certo para ti, mas pode ser errado para mim, e vice-versa. Hoje, o que é certo para ti está na palavra de Deus. Hoje tu não é mais trevas. Hoje tu é luz. Hoje tu conhece a verdade. Hoje tu foi alcançado pelo Evangelho. Hoje tu não vive mais na ignorância. Hoje tu tem a presença do Espírito Santo no teu coração. Hoje tu foi salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e tu está celebrando a ressurreição dele. E isso precisa causar uma mudança na tua vida. Tu conseguiu perceber já a mudança na tua vida? Levante a mão aí quem conseguiu ver mudança na sua vida depois que aceitou o Senhor. Diga: o Evangelho precisa transformar as vidas. Antigamente eu era trevas. Hoje eu sou luz porque o Evangelho chegou até mim. Amém? Eu não posso mais viver como vivia antes. Hoje eu tenho que viver no Senhor, como filho da luz. Olha o que ele diz no versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Paulo, ele diz que existe, na luz existe fruto. Diga: na luz existe fruto. Mas no versículo 11, diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Diga: na luz existe fruto. Nas trevas não existem frutos. Sabia que onde não tem luz não nasce fruto? Pode nascer fungo, mas não fruto. Amém? Tem a capa do livro que nós estamos, no livro de Efésios. Tá? Nós podemos estar sentados, podemos estar caminhando, ou podemos estar resistindo. Então, toda a parte de estar sentado a gente já estudou, capítulo 1 ao 3. A parte de estar caminhando como um cristão, nós estamos estudando agora. Que vai do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 10. E a parte de resistir é onde Paulo diz que a nossa luta não é nem contra sangue, nem contra carne. Que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. E para isso, nós precisamos resistir.
nós precisamos colocar toda a armadura de Deus para estar firmes e fortes para o dia mau. E Paulo não diz assim: eu quero que vocês vistam a armadura de Deus e fiquem preparados para que se algum dia chegar o dia mau. Não, 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 não. Ele diz que o dia mau vai chegar. Infelizmente vai chegar. E tu tem que estar preparado. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: o dia mau vai chegar. Ou para alguém que está atrás de ti. Agora diga assim: esteja preparado com a palavra de Deus, com a armadura de Deus. Amém? Então hoje nós vamos continuar no capítulo 5. Eu vou fazer uma leitura rápida de todos os versículos, porque eu quero retomar. Então não vou parar para explicar nada do que está aí, porque vai ser explicado depois. Amém? Então vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia, que eu já expliquei para vocês, que é a palavra porneia, da onde nós tiramos a palavra pornografia, que são todos os atos de impureza sexual. Todo ato de impureza sexual, relação sexual fora do casamento, pornografia, prostituição, tudo está ali. Mas essa impudicícia, então, essa pornografia, essa sujeira sexual e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Como convém a santos. E a gente vem de um país cuja cultura é católica. A gente tem aquela imagem de santo, aquela imagem de escultura feita pela mão do homem. Às vezes numa fábrica como dessas fábricas aqui, só que ao invés de vir no formato de garrafa, vem no formatinho de um Santo Antônio, casamenteiro, de uma Aparecida, seja lá de quem for, né? Mas ele está falando de nós. Nós somos os santos, santificados pelo Senhor. Eu falei que não ia explicar coisa nenhuma, né? Vamos lá. Nem conversação torpe, ou seja, palavras sujas, nem palavras vãs ou chocarrices, piadas sujas, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ao invés de encontrar isso na tua boca, deve ser encontrado o quê? Ações de graças, agradecimentos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, aquela pessoa que não consegue se conter. Eu não consigo me conter. Tem que se conter. Em qualquer área. Seja qual for a área. O Abel falou, eu mandei um jovem que me pediu, estava com uma corda na mão, para ir se enforcar. E aí foi impedido na última hora, mandei até Laguna para uma clínica, que custa R$900 por mês. E ele conseguiu de graça. E agora não quer ficar lá, quer vir a todo pano, está dando o maior trabalho. Eu quero que você esteja orando, porque amanhã é segunda, terça-feira é o último dia que o cara deu para ele. Ele disse, o asfalto está aqui na frente, ninguém aqui é obrigado a ficar. Mas o meu grande erro foi que eu dei R$100 para meu irmão na frente dele, para que se precisasse, ele comprasse a passagem. Então, não devia ter feito isso, devia ter dado escondido. Aí eu acho que ele ia ter coragem de pegar a estrada e vir. Ou já teria pego e coisa pior poderia acontecer. Então, orem para que esteja na mão de Deus. Então, tem que se conter. Tem que se conter na pureza sexual, sim. Mas todo mundo na minha escola transa. Eu não quero saber da tua escola. Eu quero saber de uma coisa: Deus te chama de santo, porque tu foi santificado e tu é templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que todo pecado cometido fora do corpo é uma coisa, mas dentro do corpo é diferente, porque tu é templo do Senhor Jesus. O Espírito Santo habita dentro de ti. Então está dizendo que todo incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, nenhum destes vai ter herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas
que porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, no teu passado, éreis, o que diz ali? Trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ele falou primeiro que nós somos filhos da luz, e agora ele está falando em obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai essas obras infrutíferas das trevas, porque o que eles fazem em oculto, o só falar, o só referir, é vergonha. E é verdade, se eu contasse para vocês o que eu fiz em oculto no meu passado, é vergonhoso. Eu tenho vergonha. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, depois de ouvir tudo isso, quando ouve a palavra portanto, é porque eu falei tudo isso que eu falei até agora, até o versículo 14, vede prudentemente como andais. Os primeiros 3 capítulos, sentado no colo do Pai, não te pede para fazer nada, só diz tudo que Jesus fez por ti. Mas agora, vede, analise, presta atenção, com prudência, como que tu anda. Não como nécios, que quer dizer tolo, e sim como sábios, remindo o tempo, cuidando do tempo, quase que comprando o tempo. Remindo o tempo, cuidando do tempo, não perdendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Então, a razão principal dessa passagem, a gente já falou há umas 3 semanas atrás, é sobre a nossa atitude como crentes. A nossa atitude é filhos da luz. A nossa atitude tem que ser consistente como filhos da luz, em meio aos descrentes. E os descrentes são narrados nesse texto bíblico como filhos das trevas. E eu havia comentado que esse é um assunto muito importante, porque nós, os cristãos, somos uma minoria em meio a uma sociedade que tem uma outra ética, uma ética diferente dessa que nós tentamos viver, ou da ética que é pregada nesse púlpito. Nós temos outros valores. Quando estudamos esse texto, ficou evidente para todos nós que essa passagem gira em torno deste contraste entre trevas e luz. E Paulo deixa claro, não devemos ser participantes nas obras das trevas. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. E depois ele diz, não podemos ser cúmplices, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Nós, como crentes, temos que reprovar, nós vamos falar a respeito disso. Então, temos que andar como os filhos da luz e reprovar as obras das trevas. E antes de continuar no texto, eu expliquei algumas coisas, que eu vou falar bem rápido. Embora a Bíblia use a expressão trevas para explicar ou para descrever a vida daqueles daqueles que não andam com Deus, ou que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, nós precisamos que reconhecer que pela misericórdia de Deus, existem pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo
Existem pessoas que não andam com Deus como nós dizemos que andamos, e elas são capazes de fazer coisas boas e coisas corretas, coisas certas. E nós convivemos com essas pessoas que não professam a fé em Cristo Jesus, pessoas que até se declaram muitas vezes ateus, trabalham do teu lado, entendeu? Mas tomam decisões que são corretas. Por que isso acontece? Isso é o que nós chamamos da graça de Deus sobre todos os homens, sobre todas as suas criaturas. É o favor de Deus, o amor de Deus pela criação dele. Deus é tão bom, mas tão bom que mesmo que uma pessoa não acredite nele, nem no sacrifício da cruz, e a pessoa não queira nada com ele, Deus abençoa aquela pessoa, Deus dá saúde para aquela pessoa, Deus dá condições financeiras. E a Bíblia é muito clara quando diz que o coração do homem é inclinado ao mal sempre. Vocês conhecem provavelmente de cor, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano pecou. E todos nós vivíamos em trevas. Então essa pessoa que vive em treva hoje, ser humano que vive em trevas hoje, e faz a coisa certa, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas o coração do homem está totalmente inclinado para fazer as coisas que são erradas. E eu mostrei um versículo para vocês que eu considero a lei de Pinóquio. Leiam comigo. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o quê? Está parcialmente disposto? Está como? Inteiramente. Mas aqui está dando a razão. Por que o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal? Porque a sentença, a cobrança pelo mal que ele fez, não é executada logo, não é executada na hora. O cara foi lá e adulterou. Se ele adulterasse e chegasse em casa, ele entrava dentro de casa, as calças dele caíam, aparecia tudo que rolou entre ele e a outra mulher. E a mulher dele pegasse e ele dissesse... Lembra quando Pinóquio mentia, que crescia o nariz? Se cada pecado que tu fizesse, a sentença fosse executada na hora, a moça do caixa te deu o troco errado. Ela tinha que te dar 100, veio 2 notas de 100 novinhas, aquela coladinha uma na outra, e tu falou assim, que bênção. Que bênção. A pobre daquela menina ali vai descontar do salário dela, que às vezes é um salário mínimo, R$100, e tu está dizendo que é bênção? E aí quando tu voltasse no mercado, Deus fizesse aquelas notas de 100 pular do teu bolso assim, e dissesse, está aqui, ó, foi ele. Muita gente ia parar de fazer o pecado na hora. Esse texto aqui, vocês anotam na Bíblia aí, a lei do Pinóquio. Se cada vez que a gente fizesse algo errado, o nosso nariz crescesse. Eu mesmo não tenho mais espaço para o meu nariz crescer, então posso continuar pecando. Mas eu expliquei também que nós precisamos compreender que o contrário, assim como existem pessoas que Deus fala que estão nas trevas e fazem coisas corretas, o inverso também é verdade. Nós, chamados os cristãos, os discípulos de Jesus, os filhos da luz, nós que declaramos que eles lá fora são filhos das trevas e que somos cristãos e andamos na luz, infelizmente, às vezes, mesmo sendo cristãos, praticamos as obras das trevas. E nós já lemos lá em 1 João que o apóstolo João chama a pessoa que diz que conhece a Jesus, mas permanece andando nas trevas, ele chama de mentiroso.
Tu está dizendo que tu conhece a Jesus e tu vive no pecado, tu está mentindo. Para Deus, os homens e para ti mesmo. Tu está te enganando. João diz, não conhece a Jesus coisa nenhuma. Mas pastor, a pessoa tem que ser perfeita. Não pode acontecer de uma pessoa que é crente, como eu me considero crente de verdade, tropeçar. Eu creio que eu tenho conhecimento de Deus. Eu posso eventualmente tropeçar? Sim. Glórias a Deus por isso. O crente verdadeiro pode tropeçar. E o próprio apóstolo João declara que se nós dissermos que não temos pecado ou que não tropeçamos, chamamos Deus de mentiroso. O que nós não podemos fazer é viver na prática do pecado. Aquele que pratica o pecado procede de quem? De quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, tu diz que é filho da luz, filho de Deus, tu é nascido dele. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. E se eu traduzisse para vocês, no original mesmo, é o sêmen divino. Assim como o homem tem o sêmen, tem relação sexual com a mulher, e nós nascemos, né? A mamãe sabe muito bem quando quebra a bolsa, aí vocês no seu dia. Tem o sêmen de Deus. Ele não pode viver na prática. Ele pode tropeçar, mas não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, enquanto que para o filho das trevas andar nas trevas é normal, para o filho da luz a prática das trevas precisa ser algo acidental, ocasional e até indesejável no teu homem interior. Tu tem que ser como Paulo. Aquilo que eu mais detesto, eu acabo fazendo. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o verdadeiro filho da luz nunca mais vai querer fazer isso. Ele vai lutar contra isso. Ele vai chorar diante de Deus. Ele quer se afastar disso completamente. Então, depois de deixar claro que tem filhos das trevas fazendo coisas muito melhores e mais honestas do que os chamados filhos da luz, e deixar bem claro que filho da luz não pode viver na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? Várias coisas. Trabalha de garçom no restaurante, todo dia tu passa a mão no teu patrão. Estou falando de coisas que eu fiz. Já tive que confessar esse pecado direto no meu patrão. Diz que é crente, naquela época eu não era crente. Diz que é crente e mantém uma mulher lá numa outra cidade. É um adúltero. Vive na prática do pecado. Tu não é crente. Jesus vai dizer, eu nem sei quem tu é. Mas Jesus, até expulsei demônio no teu nome. Não te conheço. Não sei quem tu é. Que aquele que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, não é meu. Eu não conheço. Então, amados, o filho da luz pode tropeçar, mas não pode viver pecando. Amém? E nós percebemos que o grande problema é que nós vivemos numa sociedade com pessoas que estão verdadeiramente nas trevas. Essas pessoas praticam obras das trevas. E a grande questão é como que eu vou me relacionar com elas? Qual deve ser minha atitude? E eu já havia mencionado alguns ambientes para vocês, a gente encontra com elas em todo lugar, na escola, no trabalho, na rua, no trânsito, no comércio. E assim eu posso fazer uma lista gigante para vocês. E aí eu fiz uma pergunta, como não interagir com eles? Vamos fugir para um monastério, como faziam os católicos antigamente? Como é que vai ser luz lá no monastério, para quem está nas trevas? E outra, tu vai chegar lá no monastério, e se tu era viciado em, todos adultos aqui, né? Masturbação, tu vai continuar viciado lá no monastério, trancado. Periga piorar o teu problema. Porque o problema não é o lugar. O problema é o coração.
Não é local. Somos nós, somos as pessoas, quaisquer que sejam. Por isso nós temos que enfrentar. E eu vou dizer para vocês, não é bíblico se afastar da sociedade. Tipo, que nem hoje tem as irmãs enclausuradas lá. Isso não é bíblico. Porque não tem como ajudar quem precisa. E a Bíblia diz que nós precisamos servir de luz e sal. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade se ficar edificada sobre um monte. Não tem como tu esconder uma cidade que está lá sobre o morro. Quando acendem as luzes, todo mundo que está embaixo vê. E aí tu vai te enfiar num monastério? Versículo 15. Nem se acende uma candeia, uma vela, para colocá-la debaixo do alqueire, no velador. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia, parece que a palavra está errada, mas existe, tá? Ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens. Não lá no convento. É porque no nosso estado foram encontrados túneis dos monastérios para os conventos. Túneis. Foram encontrados, isso aí é real. E não só túneis. Foram encontrados ossos de crianças. Porque daí as freiras engravidavam. E aqueles ossos estavam tudo lá. Adianta? Não! Foge para onde tu quer. O rapaz está lá em Laguna. O problema está aqui dentro. Ele está fissurado. Ele quer voltar para poder usar droga. Então nós temos que agir como filhos da luz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E lá em 1 Coríntios, Paulo deixa bem claro, ele diz assim, ó, já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. E aí ele diz assim, não é para andar com os impuros? Então eu não posso andar com os filhos das trevas? Com aquele meu colega de trabalho? Aí ele fala, refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos desse mundo, ou aos ladrões, os roubadores, ou aos idólatras. Ele podia continuar a lista, que nem eu. Pois nesse caso, se vocês não pudessem estar próximo de um impuro, vocês tinham que sumir do mundo. Pois nesse caso, teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se crente, dizendo-se irmão, dizendo-se filho da luz, for impuro. Fala palavrão. Escreve palavrão. Já entraram em alguns Facebook de pessoas que se dizem irmãos? Misericórdia. Misericórdia. Só falta dizer, eu vou te pegar e te arrebentar, seu... E às vezes diz, seu FDB. Filho do Brasil. Pátria amada. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Maldizente é esse que escreve, que fala, que não segura a língua. Como eu falei para você na última vez, bota um guarda na tua língua. Bota uma porta rolante daquelas de banco. Ao invés de metal é palavrão, é coisas ruins que estão no teu coração, não deixa sair. Ou beberrão, ou roubador. Com esse tal que se diz crente e faz todas essas coisas, ou uma dessas coisas está na lista, não é nem para ti sentar na mesma mesa que ele para comer com ele. Nem ainda com mais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Os de fora não posso julgar. Não julgai vós os de dentro?
Não puxais as orelhas? Não dá uma disciplina? Os de fora, porém, Deus os julgará. Deixa na mão de Deus. Agora, se no teu meio tem alguém que claramente pecou, tem que expulsar, pois, de entre vós os malfeitores. Só para vocês terem o contexto, Paulo manda expulsar, porque ele está falando de um rapaz que o pai dele tinha casado com uma outra mulher, não com a mãe dele. Era a madrasta dele. E quando o pai dele não estava, ele se deitava com a madrasta. E a igreja toda sabia e ninguém fazia nada. E aí Paulo escreve isso. Então vamos ver primeiro o que Paulo diz quanto ao que não devemos fazer. Não sejais coparticipante com eles. Quem são estes eles? São os que estão ali no versículo 6. Os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E não participar do quê? Daquilo que a gente abriu o texto hoje lá em Efésios, do versículo 3 até o 5 ali. Impudicícia, que é tudo que é coisa pornográfica, tudo que é impureza na área sexual, cobiça, nada disso. Conversação suja, palavras vãs, chocarrices, que são piadas sujas. Não é para participar dessas coisas. Amém? Então, amados, a primeira orientação é essa: não participe dessas coisas. Isso não significa que nós não vamos ter mais nenhum contato com quem é descrente. Nós podemos e devemos ter contato com os descrentes nessas áreas comuns à humanidade: trabalho, trânsito, comércio. E na maior parte do tempo eles estão fazendo a coisa correta, eles estão fazendo a coisa certa, trabalhando para ganhar o pão, fazendo compras, estudando, indo para algum destino, dirigindo seu carro. Mas às vezes tem crente que é irado, alguém fecha ele e já bota o dedo para fora. Sim. Podia falar sobre um assunto, mas não vou falar. Na maior parte do tempo nós não temos a menor dificuldade de nos relacionar com eles. Mas em alguns momentos as obras das trevas vão surgir. E Paulo diz: não participe com eles neste momento aqui. Você pode participar naquilo que é comum à sociedade. Você vai trabalhar no seu lado pode haver uma pessoa que não quer saber de Deus. Já te falei, não fala de Deus para mim, que eu vou ser hostil contigo. Eu vou acabar te desrespeitando. Tudo bem, tu tem que respeitar essa pessoa. E inclusive, no primeiro culto, eu citei o nome de um homem que não estava aqui, que trabalha com pessoas que estão nas trevas. E há muito tempo atrás me contou histórias de que ele ficava no automóvel do lado de fora, quando os colegas de trabalho dele iam para a zona do meretrício, vamos chamar assim. E ele tinha que ficar lá, sendo luz para aqueles colegas dele. Amém, queridos? Mas o que Paulo está dizendo aqui? Não participe com eles quando eles forem fazer alguma coisa errada. Quando eles forem fazer aquilo que é próprio de quem não conhece a Deus, não participe daquilo. E no versículo 8, Paulo diz: antigamente vocês participavam, vocês eram trevas. Aí está fazendo a tua ignorância. Deus não vai cobrar os pecados do tempo da nossa ignorância. Atos capítulo 17. Vai lá e leia. Ou 16, um dos dois. Tu não conhecia a verdade. Tu andava pela tua própria ética, pela tua própria moral. Tu não tinha referência para ver o que era a verdade,
Tudo era muito relativo, dependia da tua cabeça. O que é certo para mim é certo para mim, o que é certo para ti é certo para ti, o que é errado pode ser para mim, não para ti. Por quê? Porque você era trevas. Paulo diz isso, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, como filhos da luz que conhecem a verdade, que foram alcançados pelo Evangelho, que já não estão mais na ignorância, que têm a presença do Espírito, que nós cantamos 2 canções pedindo que Ele faça de novo. Que tu tenha a presença do Espírito Santo no teu coração, tu é templo dele, tu foi salvo por um sacrifício que não foi nem por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, mas pelo sangue de Jesus, por Jesus Cristo pregado naquela cruz do Calvário. Isso precisa causar uma mudança na tua vida. Tu percebe isso, amado? Que tem que haver uma mudança. Levanta a mão assim, quem compreende. Eu compreendo que a minha vida tem que mudar se eu tenho Jesus no meu coração. Se eu tenho a semente de Deus, se eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho do meu pai, da minha mãe. Eu trago os traços genéticos e naturais dele. Mas no sobrenatural, eu sou filho de Deus. Você consegue compreender que o Evangelho pode transformar vidas? Sim. Tem todo o poder para transformar. Mas você não é uma máquina, não é um robô. Assim como falaram para aquele menino, o portão está aberto, o asfalto passa aqui na frente. Ó. Quieto, pode pegar suas mochilas e te mandar. E Deus faz a mesma coisa. Engraçado que para se livrar das drogas, tu tem que ficar preso dentro de um centro de reabilitação. Para se livrar do álcool ou de qualquer vício, tu precisa ficar um tempo isolado. Quer se livrar do cigarro, tem que botar um band-aid de nicotina, ou sei lá o quê. Agora, se tu disser assim, eu não quero mais Jesus, tu pode sair por essa porta aqui e tu é livre. É o único que te dá a verdadeira liberdade. Então, se a luz do Evangelho chegou até você, tu não pode mais ser o mesmo. Tu não pode viver como tu vivia antes. Tropecei, vou levantar, mas não como vivia antes. Porque você agora é luz no Senhor, ande como filho da luz. E o que significa andar como filho da luz? Paulo vai explicar, versículos 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Tu tem que ver se na tua vida esses 3 itens existem, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? Então, seja filho da luz, seja, diga comigo, bondoso, justo e verdadeiro, o tempo todo. Pastor, é impossível. Então, o máximo que tu puder, seja verdadeiro. O máximo que tu puder, seja justo. E o máximo que tu puder, seja bondoso. Amém? E isso não só dentro da igreja. Isso principalmente do lado de fora da igreja. Ontem eu falei para os jovens, vai vender um carro como crente, tu não pensa que fora da igreja tu pode agir como qualquer um outro. Botar o tapete em cima do fundo furado do teu carro. Não! Então tu quer vender o teu carro, se ele está assim, vai nos picaretas. Daí eles é que tem que investigar teu carro, eles é que vão dar o preço. Mas eu vou perder uns 500 reais, 1.000 reais. É melhor perder 500 mil do que 500 reais, 1.000 reais, não 500 mil reais, né? Porque daí tu está dirigindo uma Ferrari. Do que tu vender para uma pessoa, seja ele irmão ou não, para depois ele botar o dedo na tua cara e dizer assim, tu é sujo. O que fizeram com um amigo meu. Venderam uma caminhonete para ele que só deu para ele vir de Canoas até Lajeado e andar por algumas horas. Depois fundiu o motor. O cara fez no jeitinho para a caminhonete chegar aqui. Aí ele teve que gastar aí 12, 13, 14 mil reais. Né? Então, seja bondoso, seja justo e seja verdadeiro, se possível, o tempo todo. Amém? E se em alguma situação a bondade, a justiça e a verdade ficarem
comprometidos na tua vida por muito tempo, então tu tem que sair dessa situação logo. Se a semente de Deus está em ti, tu é realmente filho do Altíssimo. É o que podemos dizer no versículo 10. Se eu voltar ali, ele vai estar provando sempre o que é agradável do Senhor. E aqui provando significa descobrindo o que é agradável, o que agrada ao Senhor naquela situação. É agradável ao Senhor eu falar a verdade a respeito do problema do motor do meu carro? É agradável ao Senhor eu falar a respeito disso ou daquilo? Sim, é agradável. Então eu vou fazer. Nesse ponto nós vamos precisar de sabedoria para ir descobrindo o que agrada ao Senhor. E aí não ficar só na teoria daquilo que é pregado aqui no púlpito, mas fazermos na prática. Então, exemplo. O que nessa situação de trabalho, onde os meus colegas de trabalho estão planejando fazer uma festinha de final do ano, e eu sei o que vai rolar na festinha, qual que é a melhor coisa que eu tenho que fazer? Ah, mas pastor, mas se eu não for na festa, eles vão achar que eu estou me achando superior a eles, eu vou ficar isolado. Ah, mas se tu está sabendo que os caras estão contratando mulheres, né, para fazer coisas que não se deve, para se vestirem como não se deve e ir além, para se embriagar. Tu diz, não, eu não vou. Qual a razão? Tem outros planos para o final do ano com a minha família. Não condena, não diga nada, só diz assim, eu tenho planos. Ok? E ponto final. Depois eu vou explicar para vocês como que tu vai poder brilhar a luz sobre eles. Se os meus colegas de escola estão saindo para fumar um baseadinho lá fora, lá no canto da escola ou da universidade, se eu não for, eles vão dizer que eu sou careta. Seja careta. Pastor, será que eu posso ir para um barzinho e ficar só ouvindo música? O pessoal vai estar lá, do meu trabalho, bebendo, alguns se amassando, como dizem, né? Ou dizia na minha época, não sei como é que se chama hoje. Mas eu não quero ir para fazer nada disso. Eu vou lá só porque eu gosto da música. Posso ou não posso? A decisão tem que ser tua. Tu tem que pedir sabedoria para Deus se nessa situação tu vai servir de trevas ou de luz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu não faço mais porque a gente tem acesso, mas há muito tempo atrás eu não tinha acesso. Então tinha jogo do Inter e eu ia assistir no Rude Bar. E levava o Caleb junto comigo. Ali eu comecei a desenvolver um relacionamento com o Deco. O Deco ficou surpreso. Olha o pastor Samir aqui no meio de todo mundo, no Rude Bar. Eu vim assistir o jogo. Todo mundo com cerveja, cachaça, caipirinha. Eu quero um litrão. Aí o meu filho tomava. Naquela época eu tomava refrigerante. Hoje ele nem pode ver refrigerante. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar lá e os caras diziam, depois do jogo tem janta. O senhor quer ficar para jantar? Fico. E aí sempre tinha um jantar lá, fazia uma mesa enorme e servia um jantar. E eu ficava para jantar. Pessoal bebendo, falando palavrão. Eu na minha. Depois de 4, 5, 6 jogos, eu tive a liberdade de perguntar para eles. Eu sempre orei, vocês viram que eu oro pela refeição. Porque eu não sou cachorro, eu dou comida para o meu cachorro e ele nunca me agradeceu. Eu gosto de dizer assim para botar a pulga na orelha, né? Você se importa de orar por nós todos hoje? Não, pastor, pode fazer. Aí foi rapidinho. Li todo o Salmo 119. Não, só falei, Senhor, abençoa essa comida. Muito obrigado pelas mãos que prepararam. E obrigado pela vitória do nosso time. Que era para ter sido 4-0. O gol deles foi impedido e o D'Alessandro perdeu um pênalti. Será que eu posso ir? Então tu tem que pedir sabedoria para Deus. Se tu está forte o suficiente. Ah, não, eu recém me converti, eu vou lá no Rude Bar ganhar todo mundo. Eu vou te dar a barbada. Em 2 semanas ele te traz de volta para a cerveja, para a cachaça, para o álcool.
Porque depois da tua conversão, tu está no pós-cirúrgico ainda, meu filho. E o pós-cirúrgico é mais demorado do que a cirurgia. Exige muito tratamento. Tem que tomar antibiótico. Tem que fazer curativo. Tem que limpar a parte ali onde ficou os pontos. Então, tu não está pronto para ir ainda. Tá? Precisa de sabedoria. E é justamente nesse ponto que você precisa descobrir e praticar sempre aquilo que vai agradar ao Senhor. Essa tem que ser sua regra. O que agradaria ao Senhor nessa situação? Não aquilo que agrada aos meus colegas de aula, não aquilo que agrada fulano ou ciclano, não aquilo que vai me dar prazer, mas o que vai dar prazer ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. O Senhor que é luz e me libertou das trevas, morreu por mim numa cruz. Esse deve ser o nosso referencial em todos os nossos relacionamentos com os descrentes. Precisamos descobrir o que é que agrada a Deus. Precisamos descobrir isso e precisamos praticar, não só descobrir, diga comigo, praticar. Essa é a orientação que a Bíblia nos dá. Paulo continua, versículo 11. Seja filho da luz, eu já botei, né? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E só para lembrar vocês, nós estamos vendo, primeiro, o que é que nós não devemos fazer. Nós não devemos participar com eles, porque somos filhos da luz, e o que nos interessa é agradar ao Senhor, então nós temos que fazer o que agrada ao Senhor e não aos outros. E número 2, no versículo 11, nós não podemos ser cúmplices. Parece que Paulo está dizendo a mesma coisa, porque ele já disse não participe. Agora ele está dizendo não sejais cúmplices. Sabe o que é um cúmplice? Um cúmplice no sentido penal, quando tu vai ver da justiça, é alguém que contribui de forma secundária na realização do delito de outra pessoa. É lógico que tu pode ser cúmplice de um lado positivo para fazer uma festa surpresa para alguém, mas não conta comigo porque eu sempre entrego. Zé Luiz, há anos atrás, queria fazer uma festa para a filha dele, uma festa surpresa. E o aniversário dela era dia 7 de dezembro, dia do meu aniversário. E aí eu cheguei aqui no púlpito e falei, e dia 7 de dezembro tem uma festa para mim e para Agnes. Aí o Zé murchou. Acabou a festa surpresa. Então, esse é o único sentido de ser cúmplice, tá? Do lado positivo. Fora isso, é para delito. Entendeu? Então, não é para te participar nem no planejamento da festa. Se alguém disser, não, mas tu é muito bom para organizar a festa. Não, eu não vou ser cúmplice disso aí. Eu não posso fazer parte disso aí. Então, tu não só não participa, como tu não é cúmplice para que eles cometam, seja lá o que eles forem cometer. Então, nós podemos chamar de cúmplice, de sócio, parceiro, comparsa, cooperador. Tem que ver o que agrada a Deus. E porque nós estamos inseridos numa sociedade tão corrompida, que não conhece a Deus e vive em trevas, frequentemente somos pressionados e tentados a sermos cúmplices das trevas. E como é que nós somos tentados? De várias maneiras. Eu até tentei fazer uma lista de situações, mas ela ia ficar muito grande, interminável. Porque são muitas situações todos os dias onde nós somos tentados e pressionados. Então, vou dar alguns exemplos. Essa pressão para sermos cúmplices do mal vem sobre nós sob forma de convite, primeiro. Me ajuda aqui a fazer e preparar. Às vezes vem te colocando medo. Não, porque se tu não fizer, aí nós vamos ter que te tirar do teu emprego, porque todos vão ajudar a preparar a festa. Então, eles querem colocar medo sobre ti. Mantenha tua fé. Diga, não, eu não vou ser cúmplice disso, cara. Preparar um ambiente com o palco para vocês contratar
as bailarinas, as prostitutas de tal lugar, vêm fazer festa no final do ano aqui para os homens casados, não vou fazer. Quer botar para a rua? Pode botar para a rua então. Deus vai te honrar. Ou então, metas a serem alcançadas. Eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava numa loja e eles tinham que vender X. Então, essa pessoa, ela fazia crente, ela fazia falsas vendas para poder alcançar a meta. E depois dizia que a pessoa veio devolver o produto depois do final do mês. E aí um dia veio me contar, bem alegre, que ela estava conseguindo cumprir as metas, que ela estava fazendo assim. Imagina um puxão de orelha que ela não levou, né? Ele disse, tu acha que está certo então? Tu acha que tu cumpriu a meta? Ou tu mentiu pro teu patrão? Essa geladeira, aquela máquina de lavar, aquilo ali não foi vendido. Só contou como os números para te alcançar o valor X, para te ganhar o teu extra. E aí tu vem com a história de que devolveram. E tinha um esquema todo na loja inteira, que até o gerente participava. E aí quando essa pessoa se converteu, ela foi lá e confessou. Foi colocada para a rua. O gerente foi colocado para a rua. Me odiava. O outro colega dela foi colocado para a rua. Não podia me ver. Né? Hoje alguns deles se converteram e entendem e me tratam bem. Mas tem uns que até hoje viram a cara para mim. Porque eu disse para ela que estava errado e ela tinha que falar. Então, amado, de muitas maneiras vêm sobre nós essas tentações para que eu e você venhamos a nos tornar cúmplices do mal, parceiros, colaboradores. Seja o nome que quiser dar, nós não podemos nem incentivar, nem apoiar, nem concordar, nem consentir. E muitas vezes nós não podemos nem se omitir. Quando a gente sabe, a gente tem que fazer o que essa pessoa fez. Ir lá e dizer, está acontecendo isso, isso, isso. Porque senão nós vamos ficar calados diante do mal. Então, como somos minoria, muitas tentações diárias virão sobre nós para que a gente se envolva com o mal. Então, resumindo, o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz não sejais cúmplices, ele está declarando, não participe em nenhuma medida dessas obras, porque elas são infrutíferas. E eu ressaltei na semana que eu preguei a primeira parte desse texto de Efésios, que Paulo faz uma distinção. No versículo 9, ele fala, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mas no versículo de número 11, ele diz o seguinte, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ou seja, cedo ou tarde, se tu plantar luz, tu vai colher. Agora, se tu for cúmplice ou participante das obras das trevas, não vai dar fruto. Vai dar mofo. É a única coisa que a falta de luz causa. Ok? Então, se eu não posso participar, e eu não posso ser cúmplice, o que eu devo fazer, pastor? A primeira coisa que devemos fazer, além de não participar e sermos cúmplices, nós devemos, a palavra de Deus diz, reprovar. Diga comigo, reprovar. Paulo quer que tenhamos coragem e que nessas situações venhamos a deixar bem claro que não concordamos. Podemos reprovar verbalmente, ou seja, dizer para a pessoa, isso que você está fazendo está errado. E muitas vezes não é necessário dizer está errado, porque a Bíblia diz. Nem precisa falar em Bíblia, porque aí existe um senso de certo e errado que Deus colocou na consciência de todo homem. E se não for de forma verbal, é simplesmente não te associar com as obras das trevas. Salmo 1, versículo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebam o crescimento, percebam o andamento da coisa.
Primeiro tu começa a andar com os caras. Eu só estou andando porque são meus colegas de trabalho. Então estou andando com eles. Mas aí chegou um dia que eles te convidaram para sentar na roda, onde eles só escarnecem da tua fé. Só fazem piadinhas e falam mal e dizem coisas que não tem nada a ver com a tua fé. E depois, ok? Não, primeiro tu anda, depois tu se detém, tu para na esquina para conversar com eles a respeito, antes de ir embora para casa. Fica ali uns minutinhos ainda conversando as bobagens. E já aí chega o ponto onde tu já está assentado na mesa. Então a nossa atitude tem que ser de reprovação. Precisamos cuidar para não parecermos a polícia do mundo. Presta atenção nisso, tenho que encerrar logo, então eu quero que tu entenda isso. Nós não somos a polícia do mundo. O crente tu não consegue segurar, quanto mais o padrão de Deus. Então tu tem que encontrar o tempo certo e o modo correto de comunicar com os incrédulos para representarmos com excelência o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Para isso precisa de sabedoria, para chegar em alguma pessoa com quem você não concorda e comunicar em amor para ela. E muitas vezes, já aconteceu comigo depois da minha conversão, que a pessoa concordou comigo e disse, tu tem razão, cara. Eu também tenho mãe, eu também tenho irmã, eu também tenho filhas. Eu jamais gostaria, entendeu? Que elas estivessem num vídeo do celular que eu mostrei ali naquela rodinha. Jamais. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Obrigado, Samir. Mas também já ouvi uns caras me dizer assim, agora é que eu vou fazer mais, já que eu descobri que tu não gosta de ser crente. Entendeu? Vai encontrar todo tipo de pessoa. Todo tipo. Agora é que eu vou fazer. Mas a tua parte tu fez diante de Deus. Tu reprovou e tu deixou a tua posição clara. E no dia que eles precisarem de ajuda, eles vão vir atrás de ti. E a segunda instrução que Paulo nos dá está no versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir, o só falar é vergonha. Então essas coisas não devem fazer parte nem do nosso vocabulário, quanto mais chegarmos ao ponto de praticar. O só referir. Então a primeira atitude, diga comigo, reprovação. E a segunda, nem mencionar. Esses dias me deu um peso no coração, porque eu tenho um grupo de amigos que moraram comigo em Nova York, que não são convertidos. Eles mandam vídeo todo dia. E aí vem um vídeo que eu achei engraçado, mas ele era sujo em si. Eu não posso contar de público. O cara foi fazer uma denúncia na delegacia sobre algo que tinha acontecido com ele. E eu peguei e passei adiante para um irmão. Esse irmão sabe. Ele nem me respondeu. Como é que o pastor me passa? Como é que eu passei adiante? Como é que eu passei adiante esse vídeo? Eu fui mostrei para minha mulher e disse assim, que graça tem isso? Eu já devia saber. Antes de ter repassado. O Espírito Santo falou. E a terceira coisa, encerrando o culto, ok? A terceira coisa que Paulo ensina aqui é que aquilo que é feito em oculto, cedo ou tarde vai ser exposto para vir a público. E nós, como igreja, com educação, devemos lembrar que vai existir um dia de juízo. Então, quando tu estiver conversando com essa pessoa e reprovando, tu vai dizer para ela, olha, vai ter um dia onde tu vai estar diante de Deus, cara. E aí, meu amigo, tudo que foi feito em oculto, que tu acha que ninguém viu, ele viu. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Eu falei que eu já ia completar, mas tem o número 4. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, para completar. Então Paulo diz que nós, igreja, precisamos despertar e focar a luz nessas obras das trevas. E semana passada o pastor Paulo, engraçado, ele pregou e o vídeo que ele colocou foi Desperta, Igreja. Tá? Eu vou ler o texto e vou pedir para o pessoal se preparando para o louvor, mas vou passar só o videozinho curtinho que já deve estar pronto lá. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos,
e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Vocês podem passar o vídeo ou preparar o vídeo, porque eu quero dizer uma coisa antes, enquanto eles vão preparando lá. Pensa bem, quando Paulo está dizendo, desperta a igreja. Se tu passar num lugar onde houve uma guerra e tem 30 corpos de pessoas mortas, e tu está dormindo no meio daqueles 30 corpos, e o governo manda pegar uma reta escavadeira e juntar aqueles corpos todos e colocar no buraco que eles fizeram para enterrar aqueles mortos. Se tu está dormindo ali junto, o que vai acontecer contigo? Tu vai junto com os mortos. Mesmo sendo filho da luz. Então desperta, levanta, e tu vai receber a luz de Cristo. Presta atenção. O tempo está passando. E cuida do tempo, porque tudo se pode recuperar. Saúde se recupera, dinheiro se recupera, ok? Mas o tempo não volta atrás. E o apóstolo Paulo termina essa parte dizendo, procure descobrir qual que é a vontade do Senhor. Eu já tirar de lá para passar o vídeo. Passa o vídeo. Eu quero dizer para vocês, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E nós estudamos no livro de Efésios que ele revelou para nós o mistério da sua vontade. Inclusive eu preguei um culto sobre isso, sobre o mistério da vontade de Deus. Vou pregar novamente para a gente ter no YouTube. O Litos me pediu para a gente ter no YouTube. Passa o vídeo aí, depois nós vamos tocar um louvor.